Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu grato a Deus pela oportunidade que nos é dada de estarmos servindo ao Senhor na ministração da sua palavra. Eu estive aqui no final do ano, em uma viagem programada. Fiquei apenas 5 dias e retornei para o estado onde moro. E na sequência passou-se o período que a nossa empresa nos deu e nós retornamos ao trabalho. Mas agora, na última semana, a empresa nos deu mais alguns dias e nós ainda tínhamos alguma coisa para resolver por aqui. Minha mãe está fazendo tratamento de saúde na capital com câncer e a empresa nos deu a condição que estávamos aqui. Eu saí pela cidade acho que na sexta-feira, porque eu vim com o uniforme da empresa, aí vim na cidade, comprei a camisa, peguei o paletó do meu irmão e vim para a igreja. Porque o lugar de crente é na igreja, Por isso que eu estou hoje tudo combinando. É gravado de uma, a calça é minha mesmo, a calça é minha. Mas enfim, eu fico feliz em poder servir a noiva do Cordeiro. Aleluia! Na ministração da sua palavra. Glória a Deus. Eu estava pensando aqui enquanto os irmãos estavam reproduzindo esse vídeo. Nós, o estado onde moro, ele faz divisa com 2 países. Um deles é o Paraguai. Nós não temos noção, é menos que 400 quilômetros para a gente entrar no Paraguai por fronteira seca, por terra. E nós temos também a nossa igreja em Corumbá, que faz divisa com a Bolívia. Para nós não ter noção, um dos cursos aqui no Brasil que é mais concorrido é o curso de medicina e nem todo mundo consegue pagar. A nossa igreja em Mato Grosso do Sul, ela tem enviado pessoas que são chamadas missionárias para fazer medicina na Bolívia e a mensalidade lá custa cerca de R$400. E a igreja dá a estadia para o desenvolver o alojamento das sementes de missões na cidade de Corumbá. Às vezes nós queremos ir tão longe e fazer a obra de Deus estar tão perto, Queridos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Último capítulo do Evangelho de Mateus. Eu fiquei ali em Mato Grosso do Sul por cerca de 8 anos, servindo exclusivamente a igreja do Senhor no campo missionário. E nós, por estarmos muito próximos do Paraguai, nós recebemos uma quantidade de Paraguai muito grande. E os paraguaios que vêm para o Brasil, 80% pelo menos deles são os que cometem crimes no seu país e atravessam para o Brasil. Para os manter noção, Campo Grande é a capital do Brasil, com o piso salarial mais baixo do Brasil. Isso tem uma explicação, é porque a mão de obra paraguaia é muito barata. Eles não estão preocupados em ganhar dinheiro, apenas em sobreviver. E como eles não podem voltar ao seu país de origem, então eles encaram qualquer coisa e a qualquer preço. E a gente aproveita para fazer um trabalho. Eu pelo menos tive a minha casa saqueada por 2 vezes, A gente saía para a igreja, evangelizava, pregava e depois eles aproveitavam, nos roubavam e mudavam de comunidade, de local. E de sorte que às vezes a gente acha difícil, acha pouco, acha complicado contribuir, mas não sabe o efeito que isso tem lá na ponta, na mão de quem faz a obra final. Mas vamos à palavra do Senhor
Eu quero ser rápido, porém objetivo. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta palavra de Jesus, ela ecoa em nossos ouvidos até os dias de hoje. Parece que com a facilidade que há para a gente se comunicar com as pessoas, dá-se então a impressão de que o Evangelho chegou a muitos lugares ou a todos os lugares, o que não é verdade. Se nós observarmos o tempo que nós gastamos com as redes sociais, e se nós mesmos nos policiarmos e fizermos uma avaliação, o tempo que gastamos falando de Jesus ou falando acerca do Reino de Deus, nós então perceberemos que é bem pouco. Nós então perceberemos que o tempo nós gastamos com muita coisa e passamos muito tempo, ou perdemos muito tempo com coisas para nós mesmos. Então nós percebemos que a maneira de chegarmos ou de levarmos Jesus até as pessoas ainda é através da pregação presencial, ainda é através de nós conversarmos com as pessoas e falarmos de Jesus. Nós ainda percebemos, eu pelo menos da Imago Posto Sul percebo, que nos últimos tempos houve um esfriamento, criou-se muitas campanhas nas igrejas, criou-se muito movimento, mas deu-se pouco resultado. Os irmãos que acompanham mídias sociais percebem que todo início do ano, as grandes igrejas e as pequenas também criaram um negócio chamado Janeiro Profético. E o Janeiro Profético é o cada dia da semana, corresponde ao mês do ano. Acontece muito movimento, mas percebam que não há a presença de Deus de fato, porque aonde há a presença de Deus de fato, há curas divinas, há batismo com o Espírito Santo, os dons de Deus são manifestados, a graça é derramada. A pessoa que vai a um lugar aonde a presença de Deus é viva, através da pregação da palavra, ela não volta da mesma maneira que ela foi. Se ela voltar da mesma maneira que ela foi, é porque ela está precisando colocar a sua vida no altar, é porque ela está precisando se converter outra vez, é porque ela está precisando retornar ao primeiro amor. Então perceba uma coisa: quando você fala de Jesus, não é preciso você ir muito longe, porque Jesus vai dar respaldo àquilo que você está falando. No capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unidas prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque o endemoniado era liberto, o enfermo era curado, e havia grande alegria naquela cidade.
ou ainda é pregar para as pessoas na conversa, no dia a dia, no trabalho, aonde você estiver, você pode ser um agente do reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele não ensina, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz: ide por todos, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Perdoe-me os irmãos se eu estiver gritando demais. Começo do ano agora, na primeira reunião do nosso campo, eu sou o pastor convencional da nossa igreja sede mais velho, o mais velho do que o ano passado. Então eu fiquei com esse título e assumi o campo do pastor novo com 33 anos de idade. E eu cheguei de viagem para a reunião e ele, por questão de honra, nos disse: ministra na reunião do obreiro. E eu fui ministrado. E eu sou pentecostal. Eu grito assim até da igreja batista tradicional se não mandar pregar. Estou nem aí, me chama porque quer. E aí eu terminei de pregar na reunião, chegou um pastor dirigente de congregação e disse assim: eu não sei porque o pastor Caio me coloca para pregar. Não sei quem foi que disse para ele que tu sabe pregar. Ninguém gosta de ouvir pregar aqui. Porque tu só brinca, ninguém entende o que tu fala. Aí eu fiquei olhando e falei: ainda bem, me fez entender agora. Eu estou há quase 30 anos pregando, descobri uma coisa agora. Ele disse o quê? Eu falei: é raiva que o povo tem quando eu prego. Por isso que eles gritam, por isso que eles choram. Só pode ser de raiva. Mas deixa eu te dizer um negócio. Só existem duas pessoas que não gostam quando eu prego. Ele disse: quem, pastor? Eu falei: não é você. E a outra é o diabo. Então aprenda uma coisa: use a ferramenta que Deus te deu. Porque Deus te chamou para a batalha. É igual a igreja. Se você me perguntasse: pastor, para que a igreja foi chamada? A igreja tem duas funções na face da terra, nada mais que isso. A primeira função pela qual a igreja existe é porque ela foi chamada para o arrebatamento. Qual é a segunda função, pastor? A segunda função pela qual a igreja existe é para ser santa e dar testemunho do nome de Jesus aqui na terra. Glória a Deus. E portanto, fazei discípulos. O discípulo é aquele que aprende. Já viu aquela pessoa que você fala a mesma coisa todos os dias e ela não assimila, ela não absorve, ela não guarda. Aí chega outro, fala uma coisa totalmente diferente e ela faz, então ela se torna discípulo daquele outro, não de você. A palavra discípulo quer dizer aquele que aprende. Perceba que nós temos muita facilidade de aprender muitas coisas, mas temos muita dificuldade de aprender a palavra de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Vá lá e faça discípulo, vá lá e seja professor, vá lá e seja ensinador. Mas existem várias formas de você ensinar. Existe aquela forma que é na sala de aula, você ensina e as pessoas aprendem. No evangelho é diferente. No evangelho você vive e as pessoas copiam. No evangelho você faz e as pessoas assimilam e vão fazendo também. E depois as pessoas vão dizendo: eu quero ser crente igual fulano, eu quero ser crente igual Valdemiro, eu quero ser crente igual Denício, eu quero ser crente igual Elienai. Entenda, a forma de você viver é uma forma de você fazer discípulo. Talvez você esteja dizendo: mas pastor Primo, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei dar testemunho.
Tem pessoas que, em vez de fazer discípulo para Jesus, Mas pra ele. ela faz discípulo para ele. Eu estava sentando uma vez em Campo Grande, que ia pregar no Pará. E eu liguei para o meu pastor, que estava chegando de madrugada, e disse: vou mandar um obreiro te buscar. E ele ligou para o obreiro. E eu cheguei 5 horas da manhã em Campo Grande, o irmão estava lá me esperando, pela volta, ele conversando. Aí ele disse assim: pastor, o senhor já viu que a igreja da vila, todo mundo come aqui na minha mão? Para onde eu direciono, eles vão. Eu fui, na época, era o segundo vice-presidente do campo. Peguei na cidade, no dia me apresentei ao meu pastor. Teve reunião de diretoria. E eu disse para ele assim: pastor, está na hora de trocar o obreiro da congregação da vila. E o pastor disse: por quê? Eu falei: porque ele vai destruir o trabalho. Ele vai dividir a igreja. Passados 2 meses depois, deu uma sapituca na cabeça dele. Ele achou que já era pastor. E tem uns camaradas que eles pensam que a gente chegou ao pastorado de forma fácil. Eu costumo dizer que para quem é conhecido é relativamente fácil, mas para a gente principalmente é muito mais complicado. Aí eu olhava para o nosso pastor presidente dando de para o campo. Ele era dono de 2 supermercados e 3 padarias. A convenção chamou ele, vendeu tudo, foi lá na cidade, comprou um carro bom e comprou um terreno e fez um prédio de 3 andares. Aí as pessoas falaram: eu quero ser pastor presidente igual o Zé Moraes. Então você viu, Zé Moraes tem casa boa, Zé Moraes tem um Sobral, Zé Moraes tem uma Hilux, mas o problema é que ele não tinha mercado para vender, não tinha padaria para vender, para poder comprar casa boa também. Aí sabe o que o irmão fez? Ele foi lá, dividiu a igreja, alugou um prédio, pegou o carro dele, colocou uma caminhonete, porque disse que o pastor presidente tinha que andar de caminhonete. E aí o pastor foi lá e disse: pastor, o que é que nós faz? Nós disciplina ele. Eu falei: não, pastor, deixa ele correr, dá corda, depois quando ele chegar no final dela, ele volta, aí volta com o pescoço machucado. Aí ele começou, e toda semana era um evento, e era só pregador conhecido, e os irmãos começaram a sair da igreja atrás dele também, e o pastor disse: pastor, abre dele, nós falamos as horas, nós ficamos em silêncio, porque essa igreja não é nossa, essa igreja é de Jesus. A verdadeira obra missionária não é ir atrás de crente, é ir atrás de quem não é. O verdadeiro missionário não desce em aquário, ele vai descer no rio, ele vai descer em outro mar, ele não vai atrás de quem já é crente. Quem já é crente já está limpinho, quem já é crente já está salvo, já está batizado no Espírito Santo. O verdadeiro missionário, ele vai atrás das almas perdidas na casa de Israel. 5 meses depois eu estava em outra pregação, fui para a cidade prestar conta. Quando eu cheguei na cidade, perguntei do pastor. Aí foi lá e disse: pastor, não está, o Zé não está. Mas onde é que ele está? Estou na casa do pastor fulano. Ele quer voltar, ele quer se reconciliar. A caminhonete fundiu o motor, o aluguel do salão atrasou, ele vendeu as cadeiras e a moto para nós e voltou para ficar sentado no banco. Deixa eu dizer uma coisa para você: a obra de Deus é coisa séria. O que você faz parece não ter importância, o que você fala acerca da igreja parece não ter importância, mas no reino de Deus tem peso, e a nossa palavra, ela é ouvida e contabilizada na eternidade. Então não faça discípulo para você, faça
discípulo para o reino. Glória a Deus. Homens se submetem, nós nos submetemos, obedecemos e somos orientados por alguém que Deus colocou com autoridade espiritual sobre nossas vidas. Agora, ovelha mesmo, de verdade, nós somos daquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Para concluir, e aí ele diz uma coisa interessante, e eu termino aqui, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A gente não precisa fazer muita coisa. Quando eu fui para o campo missionário, eu fui comer, porque eu era pregador, eu não era pastor. Eu fui fazer uma conclusão, porque o missionário, ele ganha algo, mas ele também tem que ensinar. É diferente daquele só que prega, que ganha os outros se virem para cuidar. E quando eu estava no campo, eu tinha uma preocupação, mas a igreja que eu recebi, e aqui eu concluo com esse testemunho, eu não precisei me preocupar muito, porque eu estava em Santa Catarina, o pastor me ligou: olha, tem uma igreja que é a tua cara, dá certinho para você. Eu pedi conta da igreja, não tenho as coisas, Mato Grosso do Sul, vou assumir a igreja. Cheguei na cidade, no domingo à noite, preguei na sede. Na segunda-feira, fui mandar o Marcos te levar lá. 70 quilômetros de areia e lama. Quando não tinha areia, lama. Aí eu fui, cheguei lá, uma casa dos dois, o senhor vai ficar aqui, pastor. Aí tá bom. Entrei para lá e fiquei hospedado naquela casa. E ele disse: a igreja ficou logo ali em cima. Aí o irmão que cuida da igreja, que mora nos fundos, aí o senhor aproveita e toma café lá amanhã. Aí eu levantei de manhã, já não tinha jantado à noite. E crente, ele pode até não trabalhar, mas ele pode. Ninguém quer de crente nesse quesito. Eu levantei uma blocada, escovei o dente e rumei para o lado da igreja. Cheguei lá no portão e bati palma. A irmã Esperança, quando o irmão disse: tem como bater lá no portão. E o irmão disse: sentado passando o dia, entra, você está tomando um momento lá que não sabia quem que é. Quando eu vim na metade, os 20 metros da cerca para chegar na casa dele, ele disse: quem é o senhor? O que quer? Eu sou o pastor dessa igreja aqui, ó. O irmão que era advogado, nunca tinha visto ele nas torres, nas malas, se aproxima. Aí eu comecei a conversar com ele, saí do café, fiquei mais tranquilo, assumi a igreja. 3 meses a igreja fechada. O último missionário abandonou o trabalho e foi para a capital trabalhar. Aí o outro dia o pastor mandou mensagem no celular dele, porque lá não pegava o celular, disse assim: diga ao missionário que está aí que eu vou abençoar a vida dele. Ele vai ganhar 80% do que rende na igreja. A igreja com 3 papéis de luz atrasados porque não tinha dinheiro, também não tinha crente. Aí eu zanguei, então pergunto para ele: 80% de quem? Da igreja não tem dinheiro. Eu disse: é 80% do que entra aí, rapaz. Aí eu zanguei, o crente quando zanga é um problema. Eu zanguei, levantava 2, 3 horas da manhã e ia conversar com Jesus. E quando você trabalha para Jesus, você tem que reclamar com ele. Tem gente que eu estou trabalhando para Jesus, mas o pastor não cuida de mim. Glória a Deus. Para Jesus, ninguém me ajuda. Você está trabalhando para Jesus, para reclamar com o seu patrão. É ele que tem que pagar o seu salário. Aí um mês depois eu estava sentado na frente da igreja, passou no nosso maior 200, parou lá na frente, deu ré e voltou. O senhor não é daqui? Eu falei: não. O senhor faz o que aqui? Eu falei: eu sou
Na verdade, eu não tinha assumido, eu fui lá na cuidar da igreja e o pastor depois voltasse de férias e queria me dar posse. Eu comecei a dirigir a igreja sem tomar posse. Eu disse: sabe o que é, pastor? Eu sou da congregação cristã no Brasil. O senhor sabe que lá nós não praticamos o dízimo. Mas eu estou me sentindo incomodado e Jesus mandou que eu viesse dizimar nessa igreja todo mês. Irmão, eu não recebia uma visita de ninguém, nem um pregador que veio lá no assentamento da harmonia. 3 meses depois que eu estava pastoreando a igreja, eu cheguei na sede dirigindo meu carro próprio e os irmãos chegaram: pastor, leva nós para pregar na harmonia, leva nós para pregar lá. Sabe por que eu estou contando esse testemunho? Para você entender que tudo que você tem que fazer, ou que você precisa fazer, é só falar de Jesus. O respaldo que dá é Ele. Agora entenda uma coisa: você é um canal que Deus vai usar para abençoar quem está lá na outra ponta. É você que Deus vai usar. Então, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque Deus quer te abençoar através da vida de alguém. E eu concluo então dizendo o que Jesus disse. Ele mandou a gente ir, mandou a gente fazer discípulos, mandou a gente ensinar, e no final Ele nos deixou a promessa mais linda que contém na Bíblia Sagrada: eis que eu estou convosco. Então não temas, o Senhor está com você. É Ele que tem cuidado de você e é Ele que vai cuidar, continuar cuidando da sua vida. Eu quero jogar a oração da igreja ao meu favor. Hoje à tarde eu vou perguntar ao pastor quando o senhor volta. Eu, na verdade, ainda não sei, né? Eu vim por conta da empresa que nos enviaram, por causa do comercial do caminhão. Eu dirijo um caminhão e eles entendem que o meu caminhão é um caminhão de sinalização, eles entendem uma área de risco. E eles acharam que eu ia ficar meio preocupado e não iria fazer o meu trabalho bem, né? Na empresa eu sou um cara que todo motorista gosta de fora, porque geralmente quando eles me veem eu estou fechando a estrada, ninguém gosta de quem fecha estrada. E eles falaram para mim, à tarde, eram umas 5 horas, ele chegou e disse: Manuel, eu estava conversando com o encarregado, nós achamos por bem do senhor voltar para lá e ficar o tempo necessário. Depois a gente me chama, fico tranquilo, sem emprego, está garantido. E antes que eu perguntasse para o senhor viajar amanhã, isso era 5 horas da tarde, 5h30 da tarde. Sua passagem está comprada. Eu saí no hotel às 2 horas da manhã, cheguei em Porto Alegre às 5 horas e viajei às 5h30 para Brasília, de Brasília para João Pessoa. Peço aos irmãos que continuem orando por nós. Sei que vim, não sei quando volto, e também não sei quando terei a oportunidade de retornar para a Paraíba outra vez. Não conto com a oração de distância ao meu favor, e lembre-se da minha mãe, ela também carece das vossas orações, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.